Uma universidade conectada com o seu tempo, com a ciência e com a formação humana. A Universidade de Caxias do Sul é uma universidade comunitária que tem como missão produzir, sistematizar e socializar o conhecimento com qualidade e relevância para o desenvolvimento sustentável. Conectada com você, sua vida e seus sonhos. Cerca de 100.000 pessoas levam no seu currículo o nome da Universidade de Caxias do Sul. Mas o legado de uma universidade não pode ser só medido pelo número de pessoas que ela formou, mas também pelos conceitos e ideias que ela ajudou a revolucionar, pelas empresas que ajudou a implantar e até mesmo pelos sonhos que ela ajudou a concretizar. A marca da UCS ultrapassou as barreiras do tempo e os limites do espaço. Ela está impressa em milhares de histórias e conquistas e segue sua trajetória de sucesso, preparando pessoas com capacidade para transformar o mundo, criar o novo e antecipar o futuro. Universidade de Caxias do Sul. Bom dia a todos, meu nome é Lucas, hoje eu estou sendo acompanhado pela professora Ana. Ana. Oi, bom dia, eu sou a Ana, um prazer estar aqui com os colegas e com todos os participantes. Esse é o nosso terceiro webinar sobre desafios e perspectivas para a docência online. A gente tem também, como parte desse ciclo, uma série de entrevistas que normalmente estão ocorrendo nas terças-feiras. No sábado, a gente tem os webinars no formato mais de apresentação. E hoje, eu e a professora Ana, a gente vai falar sobre exercícios e produção textual como potencializadores da aprendizagem.
acesso às outras atividades que já foram e vão ser ofertadas como parte desse ciclo estão disponíveis aqui na descrição desse vídeo. Se nesse momento, eu não consigo ver a descrição nesse momento, se não está aqui, logo vai estar. Então, eu e a Ana, a gente vai se dividir hoje, né? Eu entendo um pouco mais sobre exercícios, a Ana entende bastante sobre produção textual, então a gente vai tentar fazer essa dinâmica. A gente está acompanhando, né, tem colegas nossos que estão acompanhando o chat no YouTube, então se vocês tiverem perguntas, né, vão lançando as perguntas no chat, que no final da nossa apresentação a gente retoma essas perguntas. Já de início eu agradeço a participação da nossa técnica, a Thaís, que está fazendo tudo funcionar. A gente tem também o suporte das professoras Maria de Fátima e Elise e a companhia de vários colegas que estão aqui nos acompanhando. E esse vídeo vai estar disponível também depois, né, na forma de um outro link, que vai estar na mesma página que está aqui na descrição. Ele vai estar disponível mais adiante para quem quiser assisti-lo novamente ou em outro momento. Então, nosso objetivo hoje é trabalhar com alguns tópicos, né, relativos a exercícios e produção textual. A gente vai falar sobre por que exercícios são importantes para a aprendizagem, por que produção de texto é importante para a aprendizagem e qual o papel de trabalhos em grupo no processo de aprendizagem. A gente vai trabalhar esses tópicos na ordem, né? Eu e a Ana, a gente vai entrar nos momentos apropriados. Só um instantinho aqui. Tá. Então, a gente vai trabalhar os tópicos nessa ordem e eu e a Ana vamos entrar nos momentos que são da especialidade de cada um, né? Então, a gente começa discutindo, justificando o todo dessa apresentação, falando sobre memória e aprendizagem. Para a gente entender a aprendizagem, a gente tem que entender o processo memória. E a gente vai definir memória como um processo por meio do qual a informação vai ser codificada, armazenada e evocada. Vamos entender um pouco o que são esses termos aqui, tá? Primeira coisa, eu estou dizendo que é processo, né? Quando as pessoas falam em memória, elas às vezes pensam em memorização, elas pensam apenas no ato de guardar informações estanques sem relação com outras coisas. Só que memória, como processo, é algo muito mais amplo. Qualquer situação em que a gente ganhe uma informação a mais ou junte essa informação com outras, isso vai depender do processo memória. Então, quando eu digo processo memória, eu estou falando de algo muito mais amplo do que uma simples memorização. Eu estou falando de todas as situações em que a gente guarda alguma coisa, muda alguma coisa que já foi guardada, relaciona com outras coisas e leva à modificação na maneira como a gente pensa. O que são os outros termos ali? O codificado significa que é transformado em linguagem de neurônio, porque afinal, as coisas que acontecem na nossa vida, elas estão acontecendo no mundo, né? A gente percebe frequentemente a partir dos sentidos, ou às vezes a partir das nossas reflexões, mas a gente precisa transformar isso em linguagem de neurônio. Então, oi, Lucas. Sim, eu estou vendo. Lucas. Eu estou vendo. Ok, não está funcionando. Não tem problema, eu vou aprovando todo mundo que for entrando aqui. Não está funcionando porque o som está duplicado e tem ruído nos colegas. Podemos avisar lá que esse link do vídeo ou ainda não? Isso, eu já disse, usem o plano B. Tá, eu vou divulgar lá, tá? É que eu estava transmitindo, eu vou começar de novo, então. Porque Lucas ficou tudo... Tá, o delay está gigantesco. Daí coloca o link na descrição e de tempos em tempos no chat vai colocando de novo, né? E eu vou começar de novo a discussão. Tá, perfeito. Tá, eu vou aguardar as primeiras pessoas externas entrando como indicativo de que as pessoas estão vendo. Exato. Eu coloquei o link agora, tá, Lucas? No chat lá. Tá, mas dá uma seguradinha. Sim, eu vou esperar. Eu vou considerar que as primeiras pessoas
Como a gente está, para aqueles que estão ouvindo, a gente está com pequenos problemas técnicos, mas por favor acessem o link que está sendo disponibilizado no chat agora, e daí você vai conseguir acompanhar a transmissão sem dificuldade. Enquanto... Então, a gente vai iniciar a transmissão de novo. A gente teve alguns problemas técnicos. Algumas pessoas estão vendo os problemas técnicos, outras pessoas não estão com dificuldades. Por garantia, a gente está iniciando. De qualquer maneira, a gente está gravando externamente essa apresentação que a gente vai poder disponibilizar mais adiante. Meu nome é Lucas, eu sou professor na Universidade de Caxias do Sul. Sou graduado em Ciências Biológicas, com mestrado e doutorado em Neurociências. Fiz toda a minha formação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E hoje eu estou sendo acompanhado pela professora Ana Bogo. Ana?
Ana? Ana? Não tenho certeza se a Ana está me ouvindo, a gente está ainda resolvendo os problemas técnicos, mas no instante a Ana aparece. Ok, perfeito, agora foi, desculpe. Por favor, Ana. Então, meu nome é Ana Lúcia Buogo, eu sou, primeiro, um prazer estar com os colegas e todos os participantes. Eu sou professora da área de Humanidades da Universidade de Caxias. Minha formação de base é licenciatura em Letras, Português e Inglês, e a minha pós-graduação, mestrado em Educação. Tenho atuado nos cursos de Pedagogia, de Letras, Biblioteconomia, EAD, e dedicado todo o meu processo de estudo, de carreira, aos estudos de leitura e produção de textos. Faço parte, igualmente como o Lucas, do Centro de Inovação e Tecnologias Educacionais e o Núcleo de Formação de Professores. Esse aqui é o terceiro webinário do nosso ciclo de desafios e perspectivas para a docência online. Os webinars estão acontecendo nos sábados. A gente tem também, como parte desse ciclo, uma série de entrevistas que estão acontecendo nas terças-feiras. Então, nessa terça-feira, a gente vai ter uma entrevista com a professora Iraci, né, conduzida pela professora Maria de Fátima, sobre projetos, né, desenvolvimento de projetos. Mas o nosso foco hoje é exercícios e produção textual como potencializadores da aprendizagem. Eu entendo um pouco mais de exercícios, né? A Ana entende bastante sobre produção textual, então a gente vai alternar os nossos momentos, tá? A gente vai alternar os nossos momentos para conseguir trazer uma visão suficientemente ampla, né, de como utilizar exercícios, como utilizar a produção textual para promover a aprendizagem. Então, o objetivo de hoje, os nossos tópicos que vão ser abordados hoje são, primeiro, por que exercícios são importantes para a aprendizagem? Segundo, por que produção de texto é importante para a aprendizagem? E terceiro, qual o papel dos trabalhos em grupo no processo de aprendizagem? A gente vai falar algumas coisas básicas sobre trabalho em grupo, e isso vai ser complementado, vai ser desenvolvido de maneira mais ampla na entrevista da terça-feira com a professora Iraci. Antes da gente começar a falar especificamente de exercícios, especificamente de produção de texto ou de trabalhos em grupo, a gente precisa entender algumas coisas de base, especificamente a relação entre memória e aprendizagem. Memória, a gente vai definir como um processo por meio do qual a informação é codificada, armazenada e evocada. Vamos entender um pouco o que está aqui nessa definição. Quando eu digo que memória é um processo, eu estou dizendo que ela é algo mais amplo do que aquela simples memorização que as pessoas associam com a ideia de memória. É comum a gente ouvir o relato de, não, mas isso é só memorização, isso é só memória. Dentro da área de neurociências, ou da sua contraparte, a psicologia cognitiva, memória é algo muito mais amplo. Qualquer situação, qualquer situação em que eu estou guardando informação, modificando informação, relacionando informação, tudo isso depende do grande processo memória. O que esse processo faz? Ele codifica essa informação, ele transforma a informação em linguagem de neurônio, né? Porque, afinal, os eventos que acontecem no mundo, eles são do mundo, né? E por meio dos nossos sentidos, né, e por meio também dos nossos pensamentos, a gente transforma isso em linguagem de neurônio. Segundo, essa informação que foi transformada em linguagem de neurônio, ela tem que deixar algum tipo de registro. Isso é o armazenado. O armazenado significa que a gente tem modificações no nosso sistema nervoso, de maneira que aquela informação esteja disponível mais adiante. E terceiro, a memória pode ser evocada. Evocar significa trazer de volta. É o nome técnico para indicar lembrança, né? Então, quando a gente pergunta qual o nome da sua avó, a gente está evocando uma informação. Eu vou falar um pouco mais sobre evocação daqui a pouco, porque o ato de lembrar, o ato de evocar, ele tem consequências importantes sobre a aprendizagem. Mas isso aqui é memória. O que é aprendizagem? A aprendizagem a gente vai definir como a manifestação comportamental, ou seja, visível, desse processo memória. Eu não tenho como ter aprendizagem sem ter o processo memória acontecendo. Então, qualquer situação em que o indivíduo aprendeu alguma coisa e demonstra essa aprendizagem, é porque o processo memória aconteceu na cabeça dele. Então,
Por isso que é importante entender que o memória é mais amplo do que a simples memorização, porque tudo que leva à aprendizagem depende do processo memória. São só duas maneiras de enxergar o mesmo fenômeno. Eu posso enxergar ou falar do que está acontecendo dentro da cabeça da pessoa, estou falando do processo memória, ou posso falar de como isso se manifesta, estou falando da aprendizagem. Então, o que afeta um, afeta o outro. Como é que a gente sabe que houve aprendizagem? Tá? Normalmente por meio de evocação. Né? Qualquer situação de avaliação em que a gente está querendo mensurar, verificar a ocorrência de aprendizagem, basicamente, todos os casos, o que eu estou vendo é evocação da memória. Eu estou vendo a manifestação comportamental dessa aprendizagem. Então, se, por exemplo, eu aplico um teste do tipo prova, eu vou entender que o sujeito aprendeu se ele conseguir comportamentalmente produzir as respostas esperadas. Se eu quero que ele produza um texto, eu vou ver se ele aprendeu, se ele conseguir articular as ideias de maneira adequada. Tudo isso depende de evocação. Então, o que normalmente se avalia em qualquer situação de avaliação é a capacidade de evocação do indivíduo. Só que tem uma série de estudos, e a referência está ali embaixo, uma série de estudos mostrando que a evocação também é útil como forma de estudo, que o ato de lembrar do que a pessoa aprendeu é algo que facilita o processo de aprendizagem, ou torna essa aprendizagem mais efetiva e mais duradoura. Então, o que se tem visto nos últimos anos é uma clareza sobre por que certas estratégias de estudo funcionam, e normalmente o que a gente tem é as estratégias funcionam porque elas incluem evocação. Tá? Então, estratégias que envolvam evocação, estratégias de estudo que envolvam evocação, elas promovem bastante aprendizagem. Tá? Duas maneiras, são só exemplos de duas maneiras de promover evocação. Primeiro, resolução de exercícios. Tá? Acertos numa situação de exercício, acertos representam a evocação bem-sucedida. Tá? E a gente tem muitas evidências mostrando que resolução de exercícios tem efeitos positivos sobre compreensão dos conteúdos que estão sendo trabalhados e também a habilidade de produzir inferências. Ou seja, o indivíduo que está trabalhando, está estudando com exercícios, esse indivíduo ele consegue fazer ligações ou chegar a conclusões, inferências que não estavam explícitos no tópico original. Né, ou na informação original. Ou seja, exercícios são potencialmente muito produtivos em termos de aprendizagem. E a produção de texto também é importante como forma de promover evocação e melhorar a aprendizagem. Porque para a gente produzir texto, a gente precisa articular ideias. E a gente, para isso, precisa fazer uma evocação bem-sucedida. Então, de novo, o ato de eu conseguir lembrar aquilo do qual eu já me apropriei e expressar aquilo que eu estou lembrando é algo que faz com que eu entenda melhor e organize melhor aquilo que eu estou aprendendo. Além disso, a produção de texto contribui para o desenvolvimento da habilidade de comunicação do indivíduo. E nós humanos somos seres com bastante comunicação. Lucas, então, se você me permitir, logo na sequência eu vou justamente tentar apresentar um pouco de quais são esses elementos que estão envolvidos na produção e que vão fazer com que essa evocação seja bem sucedida. E como o fato de o aluno estar produzindo texto contribui para o desenvolvimento da comunicação e do processo de interação entre os indivíduos. Então, isso é bem importante. Obrigado. Então, a gente primeiro vai falar um pouco sobre exercícios, né? E depois a gente vai falar sobre produção de texto. Então, o que eu trago para vocês de início são alguns parâmetros úteis para construção de exercícios. Tá? A gente não vai falar do exercício em si, porque daí a gente tem questões objetivas, questões discursivas, questões de tudo quanto é tipo. Isso é assunto para todo um webinar que só ele dura 1 hora e meia. A gente vai falar da estratégia geral de construção de exercícios. Especificamente, que tipo de exercício a gente vai usar,
qual o nível de dificuldade dos exercícios, qual deve ser a frequência de oferta desses exercícios e qual é a importância, a necessidade do feedback, né, sobre o desempenho que o estudante está tendo. Então, quando a gente fala em tipos de exercício, a gente pode oferecer exercícios de muitas naturezas. A gente pode, por exemplo, pegar questões que tenham sido usadas em avaliações antigas. Eu utilizo essa estratégia em muitos casos porque a gente sabe que os estudantes, especialmente no ensino superior, mas isso também pode acontecer em outros níveis, que eles se compartilham, né, ou que eles compartilham as provas ou os testes dos semestres dos anos anteriores. Né? Então, a gente pode trabalhar com a ideia de que um teste que já foi aplicado para os estudantes, uma prova que já foi aplicada, ela possivelmente já está na mão dos estudantes. O que eu optei por fazer? Já que eles compartilham, é muito mais simples eu já entregar para eles. Então, durante muitos semestres, o meu hábito era, aqui estão as provas que eu utilizei no último ano. Né? Vocês podem usar elas como forma de estudo. Isso implica um trabalho extra para mim, que é montar uma nova prova, certo? Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu estou oferecendo para os estudantes formas interessantes de estudo. Então, podem ser utilizadas questões de avaliações antigas, podem ser utilizadas também questões de estudo dirigido, né? O estudo dirigido eu utilizo no formato bem simples, assim, que são questões sobre todos os tópicos que já foram vistos, né, e que vão ser vistos ainda dentro das minhas disciplinas ou matérias, né, a gente pode chamar de várias maneiras, mas eu normalmente foco em trabalhar em quais são as definições para garantir que o estudante entende, né, o que significa cada um dos termos que eu estou trabalhando, dos conceitos que eu estou utilizando, em aplicação desses termos, consequência desses termos e relação entre esses termos. A gente também pode ter estudos de caso, que eu pego uma situação específica que precisa ser analisada, né? E eu também tenho situações problema, que também é uma situação específica, né? O estudo de caso, ele normalmente tem uma ou duas soluções específicas. A situação problema, ela pode ser solucionada de várias maneiras. Tem muita semelhança aí também entre esses dois formatos, né? Mas então, situações que daí representem coisas mais próximas do que o estudante vai encontrar mais adiante, né? Seja no seu percurso de formação, seja, né, na vida adulta, ou no seu percurso profissional, e que ele precise colocar em prática, né, os conhecimentos que ele está adquirindo. Uma coisa importante ou útil que a gente precisa lembrar é que questões objetivas, se eu escolher fazer os exercícios com questões objetivas, eu tenho um ganho, né, com relação ao feedback, que a gente vai mencionar um pouco mais depois, mas eu já adianto aqui. Esse ganho é que o feedback pode ser automatizado. Então, questões objetivas têm essa vantagem. As questões discursivas e os estudos de caso normalmente requerem que o professor provenha desculpa, respostas modelo, né? Qual é a resposta esperada, ou quais são os tópicos que precisam estar aparecendo na resposta. Enquanto que situações problema, faltou um itálico ali no feedback, situações problema, como elas requerem análise por parte do professor, das soluções que foram produzidas pelos estudantes, normalmente elas têm um feedback mais lento, tá? Normalmente tem um feedback mais lento, então a gente precisa estar atento de dependendo da escolha que eu fizer do tipo de exercício, o feedback é mais rápido, mais lento, e eu preciso dar feedbacks de naturezas diferentes, né? Em alguns casos é automatizado, em outros casos é um feedback que é diferente para cada uma das soluções que foram produzidas. Então, tipo de exercício. Segundo elemento, dificuldade dos exercícios. E aí a gente faz referência à taxonomia de Bloom. A gente sabe que existem outras maneiras, existem outras taxonomias, outras maneiras de entender e descrever esse processo. A gente utiliza Bloom no nosso discurso porque Bloom é relativamente fácil de comunicar e é amplamente utilizado e serve na maior parte das áreas. Então, Bloom é útil, certo? A gente sabe que existem outras taxonomias. O que o Bloom propôs lá em 1956, eu trago a versão atualizada pelo Krathwohl, que era parte da equipe original do Bloom, em 2009, né? Focando especificamente no domínio cognitivo, que é o mais trabalhado. O primeiro nível que o indivíduo demonstra quando está se apropriando de um campo novo, de um conhecimento novo, é a capacidade de lembrar algumas informações. Ele não necessariamente
não necessariamente entendeu, mas ele consegue lembrar de algumas informações, né? Então você pergunta qual a capital da França e ele consegue responder Paris. Ele pode não fazer ideia nenhuma onde é a França, não fazer ideia de onde é Paris ou quais são as características de país, mas ele consegue fazer uma associação bem simples. Quando o estudante se aprofundou um pouquinho mais, ou avançou um pouquinho mais na sua habilidade dentro de um determinado tópico, ele consegue compreender as informações, né? Então, se você faz uma pergunta um pouquinho mais indireta, né? Essa cidade é um grande destino turístico, tem um monumento na forma de uma torre, o país é conhecido pelos vinhos. Se você traz esse tipo de informação, você pergunta, né? Qual é o nome do país ou qual é a capital desse país, o sujeito consegue dar uma resposta, porque ele compreendeu uma série de informações relacionadas àquele tópico. Tá? No terceiro nível, ele já consegue aplicar esse conhecimento. A gente gostaria que a maior parte dos nossos estudantes chegasse pelo menos nesse terceiro nível, né? Que eles se apropriassem de tal maneira do que eles estão estudando, que eles conseguissem utilizar isso, né? A gente sabe que temas diferentes ou áreas diferentes vão trabalhar mais ou menos, né, a aplicação. Né, a parte de exatas, né, seja matemática, física, química, frequentemente trazem exemplos de aplicação, enquanto que outras áreas, em muitos casos, focam em compreensão dos conceitos, das relações, mas não necessariamente exploram tanto a parte de aplicação. Idealmente, todos deveriam estar, pelo menos, tentando chegar no nível de aplicação. E a taxonomia depois inclui alguns níveis extras, né? A capacidade de análise, a capacidade de avaliar, de fazer julgamento sobre informação que está sendo adquirida, a pessoa está sendo exposta, e a capacidade de criar novas ideias, novas relações. A gente percebe no mundo que a gente vive hoje que esses níveis 4 e 5, a maior parte das pessoas não alcançam, né? Infelizmente. Tudo que a gente vê circulando por aí sobre fake news e tudo mais são indivíduos que não, infelizmente, não têm uma capacidade adequada de fazer uma análise da informação que chega a eles e fazer o julgamento apropriado, né, sobre essas informações, né? Mas então, 6 níveis aqui no domínio cognitivo na taxonomia de Bloom. O que a gente recomenda? Tá? Quando a gente vai montar exercícios, a gente precisa identificar com esse conjunto específico de exercícios que nível eu quero atingir. Se eu estou no início do processo com os meus estudantes, a gente recém começou a trabalhar um tópico, eu não posso querer que esse estudante chegue em nível 4, chegue em nível 5. Eu preciso me dar conta, ó, esses exercícios são exercícios iniciais para os meus estudantes. Eu tenho que focar em nível 1, especialmente nível 2, para garantir que ele está se apropriando dos conceitos iniciais. Mais adiante, dentro do mesmo tópico, ok, aí eu vou ter outros conjuntos de exercícios que eu vou querer que cheguem em nível 3, vou querer que cheguem em nível 4. Eu chamo a atenção disso porque às vezes a gente vê exercícios que são dados para o estudante, é a primeira vez que ele está tendo contato com um determinado tópico e o exercício já sai direto pedindo a aplicação daqueles conceitos. Não vai dar certo, porque o sujeito precisa percorrer as etapas anteriores do percurso. Então, com um conjunto específico de exercícios, identificar que nível eu quero atingir, e eu tenho que prover, eu tenho que fornecer os exercícios que atendam todos os níveis necessários para chegar naquele que eu quero. Então, se eu quero chegar em nível 2, eu tenho que ter alguns exercícios de nível 1 naquele conjunto. E o conjunto de exercícios tem que começar pelo de nível 1. Se eu quero chegar em nível 3, eu tenho que ter os de nível 1, eu tenho que ter o de nível 2, eu tenho que ter os de nível 3. Se eu quero chegar em nível 4, eu preciso ter os 3 primeiros. Então, a estrutura do meu conjunto de exercícios, ela não pode ser aleatória. Ela precisa ter uma intencionalidade, né? Então, essa pergunta, que nível eu quero identificar, que nível eu quero trabalhar? Essa outra pergunta, bom, ela é um nível um pouquinho mais adiante. Essa outra pergunta é outro nível. Para isso, as pessoas precisam se apropriar dessa taxonomia de Bloom, né? Eu coloco ali a referência de 2009, né? Mas se vocês procurarem por taxonomia de Bloom revisada,
vocês vão encontrar em português também, para quem prefere ler em português, vocês vão encontrar vários artigos produzidos aqui no Brasil, né, trabalhando com essa taxonomia na sua versão revisada. Mas eu preciso colocar um conjunto de exercícios que dê conta de todos os níveis necessários. E, como eu mencionei antes atrás, numa sequência que faça sentido. Eu tenho que começar com os exercícios mais básicos e chegar nos que eu quero alcançar. Por que que isso é importante também? Na semana passada, no webinar da semana passada, eu falei sobre motivação e engajamento. Digamos que o sujeito recém começou a se apropriar de um determinado tópico e o primeiro conjunto de exercícios que ele tem que fazer, ele já precisa sair fazendo aplicação, precisa já sair fazendo o nível 3. Ele vai se julgar incompetente, porque ele está vendo que ele não consegue fazer nenhum daqueles exercícios. Então, é importante que o conjunto de exercícios tenha uma sequência em ordem de dificuldade para que o sujeito consiga, pelo menos, ter alguma medida de sucesso nos níveis iniciais. Terceiro elemento, a frequência de oferta. Tem várias evidências, está ali a referência, agradeço a professora Valquíria Bissell, que me apontou esse artigo alguns anos atrás, ele foi extremamente útil, a Valquíria está nos acompanhando aqui e vai fazer o webinar do sábado que vem, sobre aprendizagem ativa. Então, o que a gente tem sobre frequência? Exercícios frequentes são mais eficientes em promover a aprendizagem. Então, eu gosto de trabalhar, nas disciplinas em que eu atuo, com exercícios semanais, ou a cada 15 dias, pelo menos. Tá? Porque quando a gente dá exercícios frequentes, eu distribuo o estudo no tempo. E colocar o estudante para estudar, o estudante devia estudar, colocar o estudante para estudar ao longo do tempo é algo que faz com que ele mantenha um contato constante com aqueles tópicos, não apenas no espaço de sala de aula. Porque para muitos estudantes que vão estudar apenas antes do período de avaliação, ou do momento de avaliação, esses estudantes eles vão ter contato com aqueles tópicos uma vez por semana. E entre uma semana e outra, perde-se algumas coisas em termos de aprendizagem. Se você coloca exercícios semanais, ele consegue ter contato com aqueles tópicos 2 vezes por semana. Você mantém os tópicos muito mais ativos na cabeça da pessoa. Então, os exercícios frequentes são mais eficientes em promover a aprendizagem porque eles espalham o estudo ao longo do tempo e também eles criam intervalos, com uma duração interessante entre os momentos de estudo. Então, tu tem um momento que acontece em sala de aula, daí tem um pequeno intervalo, em vez de um grande intervalo de uma semana, tem um pequeno intervalo de alguns dias, daí ele tem os exercícios, daí ele fez os exercícios, tem um outro pequeno intervalo, daí ele tem mais uma aula, Então, o fato de tu ter alguns intervalos é algo que também leva a mais aprendizagem. E é importante mencionar que isso vai ao contrário da prática usual dos estudantes, que é estudar próximo da avaliação. Então, eu costumo oferecer exercícios semanais para os meus estudantes e eu evito o hábito de deixar esses exercícios liberados até o momento da avaliação. Os exercícios que eles têm para fazer, eles têm uma semana para fazer. Isso ajuda eles a se organizarem e garante que eles estão fazendo todas as semanas alguma atividade. Porque se eu deixar os exercícios sem um prazo específico, para eles realizarem, muitos deles vão deixar para fazer os exercícios apenas antes da avaliação. Tá? E o último elemento sobre exercícios é a necessidade de feedback. A gente tem que dar retorno para os nossos estudantes sobre os acertos e os erros. Tá? Esse retorno, esse feedback, indica que correções de percurso o estudante precisa fazer. Eu estou nesse subtópico, eu estou no caminho certo. Nesse aqui, eu estou errando todas. Eu preciso estudar um pouco mais isso. Esse feedback ele é fundamental para uma melhor compreensão, especialmente para o estudante compreender melhor os seus erros, e também contribui para a metacognição, porque o estudante ele consegue perceber esses tópicos eu estou indo bem, como eu mencionei há pouco, e esses eu preciso estudar mais. E daí ele começa a perceber que não é o todo que ele tem dificuldade, a dificuldade dele é em coisas específicas, então ele consegue direcionar melhor o seu esforço de estudo. E de modo geral, quanto mais rápido for o feedback, melhor. Eu gosto, pessoalmente, de questões objetivas, porque o feedback pode ser automatizado. Mas eu entendo que tem certas áreas, que tem certos
tipos de conhecimento que não é viável a gente fazer uma questão objetiva automatizada. Então, a gente tem que aceitar a ideia de que feedback vai demorar um pouquinho mais, mas eu preciso devolvê-lo, produzi-lo o mais rápido possível. Então, síntese parcial sobre exercícios. Tá? Exercícios devem ser frequentes, o feedback deve ser tão rápido quanto possível, eles devem ser construídos levando em consideração os objetivos de aprendizagem e o percurso, né, que deve ser alcançado para atingir esses objetivos. Fechando a parte de exercícios, a gente começa a discussão com produção de texto, que a professora Ana vai comandar. Eu vou passando os slides, então de vez em quando ela vai sinalizar. Lucas. Muito obrigada. Na direção do que o professor Lucas colocou até agora, como é que nós vamos tentar... a ideia aqui, que a gente possa discutir um pouquinho sobre como a produção textual se enquadra na perspectiva de que ela gera produção. Então, Lucas, por favor, podemos começar? Uma questão inicial, para nós podermos situar a discussão e a abordagem que aqui está sendo dada. Quando nós falamos em produção de texto, de modo geral, vem uma pergunta: que imagem nós formamos na nossa mente? É papel e caneta na mão? Essa normalmente é a mais frequente. É a questão da escrita? A gente associa produção de texto e escrita. Uso de palavras e frases? Ou redação? Né? A gente fala, a produção de texto é redação. É apenas uma atividade formal realizada, ou uma atividade formal realizada apenas na escola? Será que nós temos, ou nós podemos reduzir a produção de texto a estas perspectivas? Ou produzir texto significa forma de interação com os outros, uso de manifestações de linguagens diversas, espaço de expressão de ideias, sentimentos, opiniões, momento de sistematização de informações e compartilhamento de conhecimentos? Certamente, e na direção do que o Lucas colocou até agora, é a última perspectiva, é a perspectiva que vai nortear, deveria nortear nossos estudos. Ok, para nós podermos pensar e avançar nesse questionamento, é preciso trazer a definição, o conceito daquilo que é produto da produção. Assim como nós temos nos exercícios as manifestações, manifestações formais, para que o aluno evoque, para que ele atinja os níveis do Bloom, da mesma forma, quando se fala em produção, é produção de alguma coisa, nesse caso, de texto. Entro aqui com o conceito que a Val traz de texto numa perspectiva mais abrangente e que vai ao encontro da segunda coluna anterior. Texto como unidade de linguagem em uso, cumprindo uma função identificável num dado jogo de atuação sociocomunicativa. Palavras-chave aqui: unidade. Não há texto somente com um amontoado ou uma junção de palavras ou de signos. É em uso? Sim, tem que ser em uso, porque senão o texto não se configura como texto, ele se configura como uma unidade linguística qualquer que pode ser analisada, que pode ser classificada, mas não está a serviço de em algum uso. Cumpre uma função identificável? Cumpre, porque senão também os textos não se justificam. E está sempre, tá? Depois nós vamos, vou aprofundar um pouco isso, está sempre num jogo de atuação sociocomunicativa, ou seja, que envolve sujeitos em determinadas condições, com determinados objetivos, certo? Então, esse é o conceito de texto que deveria permear todas as disciplinas e todas as áreas do conhecimento. Ok, mas o que também nós podemos ver, dentro da perspectiva mais linguística, que texto é uma ocorrência linguística falada ou escrita, de qualquer extensão, de novo, dotada de unidade sociocomunicativa, semântica e formal. As pessoas produzem textos, tá? Em diferentes momentos, por diferentes razões, com diferentes objetivos, para diferentes interlocutores, em diferentes lugares e de diferentes formas.
Isso significa dizer, o nosso estudante, ele não produz texto só na escola, ele produz texto na vida, ele produz texto no dia a dia. Quando ele cumprimenta um colega, quando ele pergunta como é que a professora está, ele está produzindo texto. Tá? Quando ele manifesta o que ele pensa sobre determinado assunto, sobre determinada questão, ele está produzindo texto. Ok? E aí, nós conseguimos identificar algumas finalidades, aqui tem apenas algumas, dentro dessa perspectiva de conceito de texto mais amplo, que é, nós produzimos texto, nós podemos produzir texto para fornecer uma informação de caráter geral, uma informação precisa, instruir ou orientar ações, por prazer, para comunicar um texto a um auditório, para sistematizar o que se compreendeu, para aprender, para relatar fatos, acontecimentos, vivências. Vejam, aqui antes de passar adiante, quando o Lucas falou nos diferentes níveis da taxonomia de Bloom, nós conseguimos identificar, por exemplo, por estas finalidades, os diferentes níveis. Quando eu forneço uma informação de caráter geral, eu ainda estaria no nível do cognitivo, do lembrar e compreender. Quando eu começo a afunilar, quando eu começo a aprofundar para questões mais precisas, eu já passo para o nível que é o compreender. Quando eu sistematizo, por exemplo, o que se compreendeu, de novo, eu estou no nível da compreensão. E aí, nós podemos ir identificando, a partir dessas finalidades, cada um dos níveis que o Lucas colocou lá em referente à taxonomia de Bloom. Podemos seguir, Lucas. A gente pode, tá? Nós apresentamos e defendemos posição, ponto de vista. Nós somos capazes de caracterizar realidades a ponto de singularizá-las, para poder fazer identificar e particularizar. Nós verbalizamos conceitos e significados. Nós explicamos as razões de fenômenos, paradoxos e comportamentos. Exercitamos a capacidade de síntese e interpretação, expressamos sentimentos, medos, desejos. Ou seja, quando se diz que a produção de texto é importante como potencializador de aprendizagem, isto passa pela noção de que o professor tem de ter muito presente quando ele está propondo uma produção de texto, todas estas finalidades são possíveis, e ele vai enquadrar nos diferentes estágios, nos diferentes momentos da sua disciplina, enquadrar as solicitações, depois, no final, eu apresento um pouco alguns exemplos, ele vai enquadrar as solicitações de produção de texto a partir destas finalidades, ou da finalidade que ele tem. Ok, Lucas. Como que se dá o processo de produção de textos? Primeiro, quando se fala em produção de texto, não é apenas pegar a caneta e o papel na mão, não é só fazer a escrita, é preciso pensar o texto como um processo de interação com o outro e com a realidade. Este ponto é importante na medida em que, por exemplo, quando nós fazemos proposição de produções em conjunto, em grupo, nós estamos propiciando esse tipo de desenvolvimento de interação com o outro e com a realidade. O que está envolvido no processo de produção de textos? Sempre existe um contexto enunciativo discursivo, que nada mais é do que as condições de produção do texto de qualquer natureza, de qualquer finalidade. O texto pode ser escrito, o texto pode ser falado, a gente pode entrar aqui com a questão da oralidade, e o texto pode envolver linguagem verbal e não verbal. Isto, por exemplo, esta concepção do envolver linguagem verbal e não verbal é importante para as disciplinas que têm de trabalhar com mapa, que têm de trabalhar com gráfico, que trabalham com tabela, com imagens, códigos, ferramentas que, associadas à linguagem verbal, fazem a constituição do sentido. Tranquilo? Aqui, Lucas, vamos nos organizando na passagem do material. Quais são esses elementos considerados discursivo-textuais? Quando se vai pensar em produção de texto e em textos, sempre nós temos um autor, nós temos
um leitor ou um interlocutor, que é o potencial e que é o real, significa dizer, eu tenho que conseguir identificar para quem eu estou produzindo o texto, sempre tem um veículo de divulgação e uma fonte, pode ser a fala, pode ser a escrita, pode ser qualquer veículo, né? Pode ser a internet, pode ser o WhatsApp, que permita que o texto chegue ao outro. Sempre, e aqui retoma a ideia do que o Lucas estava colocando, existe sempre um objetivo e um propósito para que nós produzamos textos. Ninguém sai por aí falando, ninguém sai por aí produzindo texto se não tiver um propósito. Nós passamos um pouco pela ideia das finalidades e elas vêm ao encontro disso. Tem que considerar, tá, que todo e qualquer texto tem uma estrutura, que ele tem partes, formas de organização, uma determinada extensão. Tenho de considerar que, quando o aluno produz textos, ele está desenvolvendo um processo que implica a mobilização de operações mentais, ou ele vai, e voltamos lá para os níveis de novo da taxonomia, ou ele vai analisar, ou ele vai comparar, ou ele vai argumentar, ele vai categorizar, ele vai estar trazendo à tona operações mentais distintas. Consideramos ainda que tem linguagem, e aí, de novo, vem a ideia da adequação. É preciso considerar qual o nível, os tipos, de que forma a linguagem verbal, como eu mencionei antes, interage com a não verbal, e nós temos uma questão que é importante, tá, e que vai nortear a apresentação, que é a ideia da tipologia, do tipo e o gênero do texto. Perfeito. Para poder chegar, né, o que está na produção do texto, nesse processo de interação, existem competências que precisam ser mobilizadas. Uma delas é a competência linguística. Ninguém consegue produzir, nenhuma pessoa consegue produzir um texto se não domina o código. Aí entra o professor de português, mas não só o de português, tá? Mas de ter elementos do código da língua, senão ele não consegue articular, senão ele não consegue fazer o uso das palavras, o uso das linguagens. Então, competência de língua. É preciso ter um componente, uma competência referencial. O que é a competência referencial? É exatamente o quanto o aluno, quanto o estudante, quanto a pessoa conhece sobre o assunto. Então, produções que são solicitadas aos alunos, de modo geral, e que não tenham por detrás um trabalho de desenvolvimento de apropriação de conhecimento, construção de conhecimento, apropriação de informação, não conseguem promover um processo de produção que efetivamente seja efetivo. Eu não produzo texto sobre algo que eu não conheço. Então, atividades soltas, atividades desvinculadas do próprio desenvolvimento da disciplina a partir dos próprios exercícios, e aí, né, Lucas, quando o aluno tem que dar respostas aos exercícios, ele nada mais está fazendo do que produzindo textos, a partir de um conhecimento que vai sendo construído paulatinamente. Tem uma outra competência, que é a competência textual. É a competência de as pessoas reconhecerem os diferentes modelos de texto. Quando nós relatamos acontecimentos, nós não precisamos saber que isso é uma narração, só que nós sabemos que isto tem um determinado padrão. E isto, quando nós queremos dizer como as coisas são, se constitui também um determinado modelo, uma determinada estruturação textual que as pessoas vão reconhecendo e vão fazendo os textos à medida que convivem, na medida em que têm oportunidade de ter interação com a maior diversidade de tipos de texto. Tem o componente cognitivo, evidentemente, tá? Quando nós queremos, por exemplo, caracterizar fenômenos, é preciso caracterizar realidades. É preciso que, cognitivamente, sejam desenvolvidas capacidades, né, operações, como eu tenho de ser capaz de observar, eu tenho que ser capaz de analisar, eu tenho que ser capaz de comparar, eu tenho de ser capaz de categorizar para poder reagrupar,
para poder chegar a uma caracterização. Então, por exemplo, se eu tenho que caracterizar um objeto, eu tenho que trazer comigo as noções de tamanho, forma, cor e, linguisticamente, estes elementos. E tem uma outra competência que é importante, que é a competência pragmática, ou seja, qual é o objetivo, qual é a finalidade, em que momento, aqui eu retorno para a ideia do contexto discursivo enunciativo, quais são os elementos de condição de produção que estão presentes nesse meu ato, neste meu momento de produzir, ok? Podemos, ok. Diante disso, o que surge como perspectiva? Por conta das especificidades. Primeiro, das diferentes situações de comunicação. Cada situação de comunicação é única. Dos diferentes contextos enunciativos discursivos. E aí nós temos, não existem textos únicos e sempre iguais, cada texto é um texto. Por quê? Ele nasce de situações que são únicas e determinadas pelo contexto social e histórico. Vocês vão dizer, tá, mas quando ele responde o exercício lá, ele está dando uma resposta, depois podemos discutir, né, Lucas, ele está dando uma resposta, e onde é que está esse contexto social e histórico? Ok, de novo, voltamos para os níveis. A resposta do exercício vai ser o processo que ele teve de apropriação da informação, a transformação disso dentro de uma situação que é única. Certo? Muito bem. Para não ficar muito na questão teórica. O que são tipologias e gêneros textuais? As tipologias, os tipos, eles carregam a natureza de a base de natureza linguística e estrutural das diferentes modalidades discursivas, considerando o propósito que temos ao produzir os textos. O que a gente considera tipologia? Aí depois já vão entender por que o enfoque nesta questão das tipologias e dos gêneros. Tipologias são narração, descrição, prescrição, explicação, argumentação e definição. Quando nós pensamos no nosso dia a dia de sala de aula, e não só do professor de português, cada um dos nossos componentes curriculares, cada uma das nossas disciplinas lida com estas tipologias em diferentes momentos, em diferentes graus, com diferentes inter-relações. Professor de história, basicamente, trabalha com narração e descrição. Professor que trabalha com atividades ou disciplinas de natureza mais prática, mais instrumentais, trabalha com a perspectiva da prescrição. Em qualquer uma das nossas disciplinas, existem textos de natureza explicativa. Afinal de contas, nós estamos na sala de aula, na escola, com uma função que é didática. A questão da argumentação perpassa toda a construção da opinião e da crítica, e a definição, novamente, volta para dentro dos nossos componentes das disciplinas, como a possibilidade de o aluno, de estudante, ter acesso à verbalização de determinados conceitos. Então, estas tipologias estão presentes no nosso dia a dia, na nossa ação docente, em todos os textos com os quais a gente trabalha. Quer oral, quer sejam orais ou escritos. Ok. Aí surge a noção do gênero. Enquanto as tipologias são abordadas pela sua natureza linguística e estrutural, os gêneros são o grupo de textos vinculados ao uso real na sociedade. Eles são criados historicamente pela prática social e são atualizados pelos usuários no próprio processo de interação verbal. Quais são, o que são gêneros? Gêneros nós temos as notícias, os retratos falados, as reportagens, os glossários, as colunas de opinião, os textos didáticos e por aí, um universo. Enquanto as tipologias, elas se reduzem a esses 6 tipos, ou essas 6 categorias, os gêneros, por estarem presentes, por serem textos vinculados no uso real, eles se multiplicam. Há gêneros que, por exemplo, não são mais tão utilizados. Quando a gente fala no telegrama, por exemplo, e as pessoas da minha idade tiveram ainda a chance de ver o telegrama,
não existe mais telegrama. Por quê? Porque socialmente se constituiu tecnologicamente um processo de evolução que telegrama, acho que se usa ainda, mas não tanto quanto. O e-mail, que está sendo substituído pela questão das redes sociais. A carta. Agora, nos tempos de pandemia, as cartas, né? O gênero carta está meio que voltando para que as pessoas se aproximem. Então, conforme a sociedade vai mudando, conforme culturalmente e tecnologicamente as sociedades vão se transformando, os gêneros também vão sendo multiplicados, deixados de lado, e outros são criados. Por que eu aponto aqui a questão do gênero? Principalmente, né, se tiver para os nossos professores de português, que muito tem se falado, vamos trabalhar com gêneros. Perfeito. Agora, se nós não trabalharmos com a questão de natureza, de base tipológica, em função de justamente esses gêneros todos terem um movimento constante, a gente acaba não dando a oportunidade ao aluno de justamente desenvolver certas competências de natureza linguística, cognitiva, referencial e por aí afora. Ok. Podemos ir, Lucas? O que a gente deve levar, então, em consideração na proposição das atividades de produção de textos? Toda essa primeira abertura foi justamente para tentar mostrar, para poder, de forma muito rápida, porque isso geraria mais um webinar inteiro, de forma muito rápida, como é que isto se reflete na questão da sala de aula e como isto é importante na hora em que o professor tem que pensar as atividades de produção. Primeiro, o reconhecimento de que, no dia a dia, nós todos e os estudantes são produtores e leitores de textos de diferentes manifestações e de diferentes ordens. Aquilo que eu coloquei no início, nós produzimos texto a todo momento. Constituem, tá? Estas atividades constituem momento de aprendizagem de componentes curriculares nas diversas áreas do conhecimento, na medida em que o aluno, o estudante, tem acesso aos componentes curriculares, à matéria, a partir da leitura de textos, e ele vai conseguir nos mostrar, ou vai conseguir desenvolver processos pela produção de texto que nos digam que ele está aprendendo. As atividades são ferramentas e instrumentos para aguçar a curiosidade na busca de entendimento dos conteúdos, realidades e formação de posicionamento próprio. Cada atividade de produção que eu tiver de propor, ela tem que, de alguma forma, despertar, aguçar a curiosidade para que o estudante perceba, ok, então eu estou fazendo aqui uma produção, ou a partir da minha produção eu vou conseguir entender diferentes coisas. Certamente, elas devem ser vistas como parte integrantes do planejamento de ensino e de aprendizagem e não podem ser tarefas isoladas como um fim em si mesmas, igualmente como o Lucas colocou na questão dos exercícios. É preciso que eu integre as produções e as solicitações em diferentes momentos e que elas estejam conectadas com o meu planejamento geral, certo? Vamos lá? Que elas estejam contextualizadas nesse sentido, a ideia de realmente estar no planejamento geral e nasçam de objetivos claros e que haja explicitação aos alunos da finalidade das atividades. Ou seja, eu vou pedir que o meu aluno faça um resumo. É importante que ele saiba por quê e para que ele está fazendo o resumo. E em que momento o resumo que ele está fazendo, o diário de leitura, o mapa conceitual, qualquer produção que eu solicite, que o aluno saiba para que ele está fazendo. Então, eu estou fazendo o resumo porque é preciso que eu sistematize determinado conteúdo. Eu estou fazendo o mapa conceitual porque é importante, ou nesse momento, para sistematizar e sintetizar aquilo que eu estudei até agora. Eu estou fazendo uma entrevista para levantar informações sobre determinado assunto, temática, situação, para que eu possa mostrar para as pessoas. Eu estou fazendo esse texto para colocar a minha opinião
ou a minha crítica, e aí, por exemplo, a resenha, quando a gente fala em ensino médio, fazendo uma resenha para conseguir perceber o quanto eu sintetizei do texto, e eu criticar, entre aspas, né, eu fazer uma avaliação do texto para mostrar a minha opinião, aí eu estou fazendo a resenha. Então, cada atividade tem que ter um objetivo muito claro. E volto a dizer, bato bastante nesta tecla, tem que ser explicitada a finalidade, senão o aluno não sabe para que ele está escrevendo, ele não sabe para que ele está produzindo o texto. E aí fica complicado para, inclusive, no processo de interação com os colegas, ele não consegue compartilhar esta experiência porque ele não reconhece qual é a finalidade. Outra coisa, outra, né, recomendação, que as atividades nasçam de situações concretas de fala, e envolvendo. Tá? E o professor tem que ter isso muito claro para poder deixar explicitado para os alunos. Quem são os sujeitos produtores? Quem são os sujeitos receptores? Qual é a mensagem? Como é que o texto vai ser veiculado? Qual é a intencionalidade? O Lucas colocou antes também, o professor tem, o ensino, né? Nós, enquanto ensino, temos de ter intencionalidades. Quais são as diferentes linguagens presentes no ato comunicativo? E qual é a relação entre os textos, por exemplo, que eu trabalho, né, que eu vou trabalhar com os alunos, e o que o aluno vai produzir, e o texto e a situação de produção. O professor precisa ter muito consciente na hora que vai fazer a proposição da atividade, esses elementos todos, para ele garantir efetividade e o alcance dos objetivos. É preciso ainda que as atividades desencadeiem um exercício de reflexão, não somente da temática ou a partir dela, mas da função que os textos têm de acordo com cada disciplina. Porque vamos pensar, não existe processo de produção sem processo de leitura. São dois processos que estão imbricados, e na medida que eu vou trabalhando com esse exercício de reflexão no momento da produção, eu capacito, eu potencializo a capacidade de leitura dos alunos, ok? Muito bem, quando nós pensamos, então, em proposição de uma atividade de produção, temos de levar em consideração estes elementos. Aluno, leitor, produtor, quais são as suas características, finalidade e objetivo da atividade, o lugar que ocupa na programação de ensino, a relação com outros procedimentos pedagógicos. E aqui não é só o lugar que ocupa, mas como é que eu associo com outras estratégias que eu vou utilizar. Por exemplo, se eu vou propor um seminário, a proposição de um seminário pressupõe que ele deva produzir textos para poder apresentar nesse seminário. A organização de um júri simulado. É preciso que ele faça os textos anteriormente, desde a pesquisa, as entrevistas, a leitura de outros textos, produza os textos para o júri. Tá? Então, sempre associado entre cada uma na programação e com outros recursos. Tem que observar a tipologia e gênero a ser produzido, quer dizer, qual o tipo de texto e que elementos estão presentes no texto que o aluno vai produzir. Quais são qual é a relação entre as atividades de leitura, exercícios e produção? Aqui, de novo, a ideia é nós escalonarmos e dizer, bom, esse é o momento de exercício, esse é o momento de produção de leitura, esse é o momento de produção de algum texto, de alguma natureza. Acompanhamento, o Lucas falou na ideia de feedback, é preciso, sim, fazer acompanhamento e ter muito claro qual é a forma de avaliação da atividade de produção. Quando se fala que em forma de avaliação, não é se eu vou dar 5 pontos, 10 pontos, não é só isso, é como é que eu vou acompanhar para poder dar feedback para o aluno, para ele poder vivenciar toda essa experiência e desenvolver todas aquelas competências. Qual é o tempo disponível para a produção? Ele vai fazer isso ao longo de uma semana? Vai depender da natureza. Ele vai fazer isso na sala de aula? O texto que eu estou pedindo para ele produzir é resposta de prova, por exemplo? Então, vai ser um determinado tempo.
O tempo é importante na medida em que, pelo tempo, pela complexidade do texto, a gente define o próprio tempo. O lugar onde vai ocorrer a produção. Isto é importante na medida em que, se eu vou fazer em sala de aula, pressupõe, ele já tem que ter ter elaborado outros pequenos textos, para que na sala de aula ele tenha o tempo suficiente, aí, por exemplo, junto com os colegas, de fazer a junção. Esses outros pequenos textos, pode ser um esquema, pode ser um pequeno resumo. Ele vai fazer essa produção em casa, depois que aconteceu a aula, e que ele já tem um conjunto de aulas, e ele já tem elementos para poder produzir. E como é que se vai fazer a culminância e publicização do texto produzido? Isto é algo que acontece muito, que o aluno faz o texto, primeiro não sabe para quê, e ele sabe, é professor corrigir, mas ele não, o texto dele não chega a atingir, ou não chega a ter, desculpem de novo, a ter um sentido, porque ele acaba sendo um texto produzido para o professor corrigir, e não um texto que tenha uma função identificável num dado jogo, né, num dado jogo de atuação sociocomunicativa. Aí vocês vão dizer, tá, mas vou ter que ficar inventando coisas o tempo inteiro? Não, é no sentido de que, por exemplo, todo e qualquer processo de produção de textos dentro das disciplinas, eles podem culminar numa produção maior. Na semana que vem a gente vai ter ideia sobre os projetos, por exemplo. Quando se trabalha com a noção de projeto em sala de aula, pequenos textos são gerados ao longo que podem constituir uma produção final que possa ser publicizada e que possa fazer sentido para os alunos. Tranquilo, Lucas? Passamos? Estou tentando passar agora. Ok, eu trouxe aqui, volto a dizer, essa é uma discussão que poderia se retomar muito mais tempo, mas pelo menos alguns elementos conceituais, que era o propósito, para que nós possamos pensar um pouquinho na nossa atuação em sala de aula enquanto propositores de produções textuais. Trago aqui, a partir de cada uma das tipologias, alguns exemplos do que pode ser solicitado e como solicitar aos estudantes a produção de textos. Por exemplo, se a gente quer trabalhar a ideia dos relatos, ou seja, da organização de fatos, acontecimentos no tempo, a partir de uma sequência lógico-temporal, e aí a gente entra aqui com história, entra com disciplinas que têm essa natureza, nós temos que fazer proposições que dê conta disso. Por exemplo, você pode pedir, você vivenciou uma situação cômica extremamente constrangedora na sala de aula. Ao sair de lá, encontra uma amiga e conta ela o que aconteceu para desabafar e rir um pouco. Quando nós montamos esse tipo de proposta, nós estamos trazendo todos os elementos que eu mencionei anteriormente, que é, quem que é o autor? O autor é você, é o estudante. Sobre o que ele vai falar? Sobre uma situação que ele vivenciou. Com quem que ele vai falar? Ele vai falar com uma amiga, e o que ele vai fazer? Ele vai contar. Contar com que objetivo? Para que ele possa desabafar, para que ele possa rir. É diferente, por exemplo, se eu peço para que o aluno, o estudante, depois de ter feito uma visita, vamos pensar nas ciências, ele fez uma visita ao museu, que ele faça um relatório de visita. Aí ele vai ser, de novo, ele, estudante, que vai fazer um relatório, aí tentar, né, teria que situar para quem esse relatório, e vem os componentes do que a gente chama de texto narrativo, e nesse caso, né, de relato de vivência e história. Se a gente for para a situação 2, ok, por exemplo, vocês e seus colegas realizaram uma visita ao jardim zoológico da cidade e viram diferentes espécies de animais. A partir da visita e dos estudos sobre os animais, elabore um portfólio com a caracterização de cada espécie. Os portfólios serão apresentados na Feira de Ciências da escola. De novo, aqui surge um texto que é de natureza descritiva, que vai implicar
que o aluno consiga reconhecer, que ele tenha que ter o processo todo de observar, de analisar, de comparar, para poder chegar à constituição do portfólio. Tem onde o texto vai ser publicizado, tem qual é a temática, a vinculação com aquilo que ele estudou, por exemplo, na área de ciências sobre os animais, evidentemente, né? Pois isso pode ser tornado... isso é uma forma que pode ser adaptada para qualquer uma das disciplinas. Vamos para 3? Ok, quando nós temos, por exemplo, um comentarista da Rede X apresenta no jornal da televisão sua opinião sobre a importância do isolamento social como forma de controlar a contaminação por coronavírus no país. De novo, tem todos os elementos presentes que vão levar a Constituição aqui, por exemplo, num nível, né? Antes a gente falava em, né, o Lucas falou em aplicar, em analisar e ser capaz de aplicar algumas concepções e, inclusive, de fazer ou manifestar o próprio processo de autoria. Aqui, certamente, sai um texto que tem natureza argumentativa sobre uma temática, por exemplo, que é polêmica. Então, para poder chegar à constituição dessa proposta, evidentemente que o aluno tem, o estudante tem que ter elementos para poder discutir sobre isso. Ok, 4, para a gente poder ir fechando. Seu colega pede ajuda para estudar sobre um conteúdo da aula que ele não entendeu. Como você não pode encontrá-lo pessoalmente, você elabora um texto com explicação sobre o referido conteúdo para enviar por e-mail. Novamente, entramos aqui com uma produção de texto que está contextualizada, que tem a relação, né, que se relaciona diretamente com a questão didática, tem o meio pelo qual ele vai mandar. Significa dizer, se ele vai mandar por e-mail, ele pode ter que fazer um arquivo e anexar, ele pode fazer no corpo do próprio e-mail, e por aí vai se desenhando. E tem como gênero textual, evidentemente, o texto didático. Vamos para 5. Você tem assistido às manifestações contra o racismo. Para conscientizar sobre as ações que devem ser feitas para evitar o racismo, você deve elaborar, junto com os seus colegas, um quadro de regras e condutas a serem adotadas sobre a temática para ser afixado na entrada da escola. Entro aqui com outro gênero, com um assunto também, né, bem, eu trouxe assuntos bem atuais, para a gente ver que dá para fazer com que os alunos escrevam a partir do que a gente desenvolve na aula, e com, né, mantendo a ideia da atualidade. Quando ele fala em quadro de regras e condutas, certamente nascem textos de natureza prescritiva, injuntiva, na medida em que ele vai ter que dizer o que tem que ser feito, como deve ser feito, e por aí afora. Vai estar num determinado local? Sim, está lá na entrada da escola, porque ele tem um propósito, ele tem um fim. Perfeito, segue o baile, para fechar a última situação. Você e seus colegas, a partir das aulas de ciências que exploraram o tema coronavírus, devem elaborar um glossário dos principais termos e expressões relacionados ao vírus, ao conteúdo. O glossário será divulgado na página da escola para socialização com todos da comunidade escolar. Essa situação faz com que o aluno esteja trabalhando com os conteúdos, por exemplo, não de forma simplesmente ele dizer o que ele entendeu, ou ele reproduzir definições, mas ele próprio, a partir dos estudos que ele fez, junto com os colegas, junto com o professor, ele tem que elaborar uma relação daqueles que são essenciais. Nesse sentido, ele vai estar trazendo à tona a ideia de o que ele vai selecionar, o que é importante, e aí também uma forma de ele poder sistematizar sobre o que ele estudou, ok? Então, cada uma dessas tipologias, vamos ver se tem mais alguma coisa, Lucas, ali, acho que sim, tem mais um. Não, eram só 6, já foram todas. Tá. Eu não sei, bom, depois quando a gente fala no compartilhado, nas produções em grupo, aí eu coloco outros elementos. Eu coloquei aqui alguns exemplos de alguns gêneros, mas evidentemente, aqui o aluno vai poder fazer resumos, resenhas, esquemas, mapas conceituais, portfólios, manuais, qualquer tipo de produção, jornal, revista, entrevista, relatório,
as respostas às perguntas, as respostas aos exercícios, e é sempre pensada, né? Para eu fechar, sempre a produção pensada dentro de um contexto maior. Ela vai ser potencializador de aprendizagem na medida em que eu consigo mobilizar o meu estudante dentro de um processo que vai num crescente, a partir dos domínios, dos níveis do domínio cognitivo, por exemplo, que vai num crescente, e eu consigo fazer com que ele, vivenciando diferentes situações, mesmo que pequenas, pontuais, ele faça o processo de metacognição e ele seja autor dos próprios textos dentro de uma determinada realidade. Lucas, por enquanto é isso, depois alguma coisa a gente retoma lá no conjunto. Muito obrigada. Obrigado, Ana. E o nosso terceiro e último tópico, e lembrando, a gente está aberto para perguntas, né? Vocês podem ir colocando perguntas no chat, que depois que a gente terminar a apresentação a gente discute. Qual é o papel dos trabalhos em grupo nesse processo todo, seja de exercício, seja de produção de textos, e o que isso tem a ver com a aprendizagem? Então, trabalhos em grupo têm uma série de vantagens, né? Quando você está em grupo, a gente costuma ter mais recursos, né? Recursos de informação, recursos também até de cognição, porque pessoas diferentes têm ideias diferentes, né? Do que as pessoas trabalhando isoladamente. Isso é uma coisa comum quando se propõe trabalho em grupo, né? Tem as pessoas que perguntam, posso fazer sozinho? Na minha experiência, quem faz sozinho normalmente tem um desempenho muito pior do que quem faz o trabalho em grupo, porque não teve recursos suficientes para fazer o trabalho. Segundo, a discussão estimula a criatividade, no sentido de que, se a gente, como parte do trabalho, está colocando situações problema, por exemplo, ou pedindo algum tipo de produção de texto, o grupo ele costuma ter mais ideias do que o indivíduo. Naquela troca entre as pessoas, surgem coisas que no nível individual não aparecem. Terceiro, a discussão leva a melhor aprendizagem. E lembrando, nosso objetivo com todas essas atividades é promover a aprendizagem nos nossos estudantes. Então, tem várias evidências mostrando que se as pessoas estão num grupo e trocando informação entre si no seu processo de estudo ou no processo de produção de algum trabalho, elas acabam aprendendo melhor. Porque, na verdade, para você discutir, você tem que evocar, né? E se você está evocando, você vai estar aprendendo melhor. Quando a gente trabalha em grupo, se o grupo está funcionando de maneira adequada e os membros participam das decisões que estão sendo tomadas pelo grupo, tem que se evitar, né, a situação de que alguém é excluído do processo de decisões. Mas quando as pessoas participam das decisões, isso também costuma aumentar a satisfação delas com o trabalho. Eu sou parte de um grupo e eu tenho orgulho do trabalho que o meu grupo produziu. E uma outra coisa que surge como um bônus extra é que os estudantes acabam, por estarem trabalhando com colegas e vendo os colegas que funcionam diferente deles, os estudantes acabam entendendo como eles mesmos funcionam. Então, tem uma coisa de aprender sobre si mesmo, né, que tem elementos metacognitivos aí, quando se coloca o indivíduo para fazer parte de um grupo. E como último propósito, mas que para muita gente é importante, né? A habilidade de trabalhar em grupo é algo desejável na vida adulta, né? As pessoas frequentemente apresentam é desejável no mercado de trabalho. Eu prefiro expressar com a ideia de vida adulta, né? Porque às vezes a pessoa vai estar trabalhando, por exemplo, em voluntariado, né? E é importante você saber trabalhar em grupo. Só que o grupo ele também tem alguns riscos, tem algumas desvantagens potenciais, né? O artigo original, tá, referência ali, trazem desvantagens, eu prefiro pensar em riscos potenciais, coisas que a gente pode tentar evitar, né? Que são situações de que, às vezes, dentro do grupo, certas decisões que o grupo está tomando tem uma pressão para que sejam aceitas, né? Se o grupo não chegou num consenso ainda, às vezes por não tem tempo para seguir trabalhando aquela decisão, algumas pessoas podem ser obrigadas a aceitar algumas das decisões do grupo e quando a pessoa se conforma, né, a essas decisões, ela acaba tendo prejuízo no processo. Associado a isso, tem o elemento de um indivíduo dominando a discussão, né? A gente sabe que algumas pessoas assumem posições de comando dentro do grupo e às vezes o grupo se submete a isso, né? E o bom do grupo é você ter troca. Se alguém está dominando, você não está tendo troca,
né? Você tem uma pessoa que trabalha e os outros que prestam serviços. Isso costuma levar menor satisfação para os outros membros do grupo. E também pode acontecer, né, uma distribuição desigual da carga de trabalho, né? Isso é dos problemas mais frequentemente apontados pelos estudantes, né? Fulano não fez nada, né? Ele não contribuiu para o trabalho e às vezes não, eu que fiz tudo. Tem um problema de funcionamento desse grupo se essa situação acabou acontecendo. A gente vai dar uma série de sugestões para tentar minimizar isso. E a gente não pode esquecer que trabalho em grupo toma mais tempo, né? Porque você precisa ter o tempo da discussão, né? Quando a pessoa está fazendo trabalho sozinho, ela frequentemente reflete, né? Ela está dentro da cabeça dela pensando, enquanto está produzindo o trabalho. E mesmo se ela está no ônibus, às vezes ela está pensando no trabalho. Então, tu está aproveitando sozinho, tu está aproveitando um tempo que seria morto para ficar refletindo. No caso do grupo, tu precisa ter a discussão, e a discussão tem que ter as pessoas junto, né? Tem que ser na forma de interlocução. E então, isso vai tomar mais tempo. O ganho que se tem aí é que as decisões que são tomadas, elas costumam ser melhores. Então, esse investimento de tempo a mais, ele costuma ser produtivo. Então, para organizar trabalho em grupo, a gente fez duas coisas. Um que são as ações que o professor pode fazer e outras ações que os grupos podem fazer e que o professor pode orientar, né, os estudantes. Então, do ponto de vista do professor, tá? Primeiro ponto crítico é planejar o tamanho do grupo, tá? Os autores que eu conheço, eles normalmente dizem que grupo tem que ser 3 ou mais, porque 2 você tem uma díade, né? Você tem um par. A dinâmica entre 2 pessoas é bem diferente da dinâmica entre 3 ou mais pessoas, certo? Então, a maior parte dos estudos sugere 3 ou 4, alguns estudos sugerem até 5, tá? Pessoas. Eu observo isso quando a gente tem reunião, né? Para muitos professores, reunião é algo que faz parte, né, do nosso trabalho, mas eu entendo que reunião de trabalho, que é o caso do trabalho em grupo, tem que ser 3 a 4 pessoas, no máximo 5. Passou disso, não tem mais como produzir trabalho de maneira ágil, né? Eu costumo dizer que passou de 5, não é mais reunião de trabalho, é reunião de alguma outra coisa. Normalmente de mais de 5 até uns 10 pode ter útil uma reunião de decisão. Você apresenta o problema e o grupo decide. Nesse caso, um grupo maior tem uma importância grande. Mas passou ali umas 10, 15 pessoas, já é reunião de informação, é difícil tomar uma decisão. Mas para trabalho, 3 a 4 pessoas é o que a literatura costuma recomendar. E o professor pode dividir o trabalho em várias etapas, ou dividir as entregas. Isso facilita muito a organização do grupo, né? Eu costumo trazer como exemplo um trabalho que eu faço com os meus estudantes, que é a produção de um pôster, né, produção de texto, então, produção de um pôster, como se fosse um pôster de um artigo, desculpa, pôster de um congresso científico, né, em cima de um artigo científico. E os estudantes têm que apresentar o trabalho. Então, na verdade, o trabalho tem 3 etapas. 1, a escolha do artigo. 2, a produção do texto, a produção do pôster, e 3, a apresentação desse pôster. Então, em vez de lançar todas as etapas ao mesmo tempo, o que eu faço? Eu divido a etapa 1. O objetivo de vocês é bem concreto. Vocês têm que escolher um artigo segundo esses critérios. Depois a gente fala o resto, né? Executaram a etapa 1, ok, vamos para a etapa 2. Vocês têm que fazer um pôster com essas e essas características. A redação deve seguir esse tipo de estrutura. Ana, tem um comentário? Tem. Nessa questão da etapa, importantíssimo justamente para você ter a possibilidade, primeiro, de acompanhar o que os alunos estão produzindo, poder dar o feedback. Quando nós, por exemplo, na nossa disciplina de leitura e produção de textos, nós trabalhamos com a construção de um artigo, que tem várias etapas. Desde a escolha do tema, isso os grupos vão se articulando, a escolha do tema, a delimitação do problema, a construção do projeto, a seleção da bibliografia, do referencial com que eles vão trabalhar, a construção da resenha temática, para finalmente eles poderem fazer o artigo e depois o vídeo. Se eu divido, como o Lucas disse, isso em etapas, o aluno, primeiro, os alunos conseguem se organizar de uma forma muito melhor, então não é, eu tenho que escrever um artigo, eu tenho que fazer um pôster, e eu, enquanto professor, vou conseguindo acompanhar cada fase e dando feedback a cada momento. É isso, Lucas. Eu vou trazer um outro exemplo, obrigado, Ana.
de uma coisa mais de longo prazo ainda, como uma produção de um trabalho de conclusão de curso, né? Ele é normalmente individual, mas essa lógica do dividir também funciona, né? Então, se você diz, você tem que fazer o seu TCC, é um trabalho monstruosamente grande para o indivíduo, né? Mas se você diz, ok, tu precisa me escolher aqui, né, quais são os artigos que tu vai usar como fonte, essa é a tua tarefa para a semana que vem, me vem com 20 artigos que nós vamos selecionar uns 10. Né? Tu consegue dar objetivos mais concretos para cada etapa, seja no trabalho em grupo, seja no trabalho individual. Mas então, é útil do ponto de vista, é útil para os estudantes, mas é a ação do professor dividir o trabalho nas etapas necessárias, né? E é fundamental informar os prazos relevantes, né? E adequar o prazo para o tempo, né? Aliás, o prazo para aquela etapa específica que está sendo cumprida. E como a gente mencionou e a Ana reforçou agora, monitorar o progresso do grupo. Né? A gente não pode dar o trabalho e abandonar o grupo, a gente tem que ver como o grupo está avançando, né, em cada uma das etapas. Do ponto de vista dos estudantes, né, e são ações que daí o professor pode indicar, olha, recomendo que façam desse jeito. Tá? Do ponto de vista dos estudantes, o que a gente pode fazer? Né, os estudantes precisam definir objetivos claros, no sentido de, digamos, meu exemplo, eles têm que escolher um artigo, certo? Então tá, o objetivo é, nós temos 3 dias para selecionar 5 artigos, e depois que a gente selecionar esses 5 artigos, a gente vai aproveitar os outros 4 dias do tempo que a gente tem para escolher um artigo entre esses 5. Então, primeira coisa, todo mundo procura todos os artigos que achar interessante e cada um oferece um artigo. Aí a gente vai ter 5 e depois a gente define. Então, o grupo pode fazer o seu planejamento interno. Do ponto de vista do professor, vocês têm que ter um artigo daqui uma semana. Do ponto de vista do grupo, nós vamos ter 3 dias, cada um tem que escolher um artigo, daí a gente vai ver o todo e daí a gente vai escolher. Né? Então, o grupo define quais são os objetivos claros para cada uma das etapas. Segundo, isso é absolutamente essencial em qualquer contexto. Manter uma comunicação efetiva. Né? Tô sem internet. Bom, de algum jeito avisa, porque o grande problema são as pessoas que somem, né, em muitos grupos. Um dos grandes problemas. Manter as pessoas informadas. Olha, eu acho que esse objetivo não está dando certo, porque às vezes foi feito um planejamento, mas ele precisa ser ajustado. Né? Podemos mudar o objetivo, podemos fazer ajustes. Está dando tudo certo, como é que vocês estão indo? E 3, definir papéis. Né? Porque normalmente o que os grupos fazem? Eu faço isso, tu faz aquilo, e o grupo não se fala mais. Né? E esses papéis não foram definidos com clareza. A literatura sugere, a referência que está ali embaixo ali é um site, tá? Mas é porque eu não encontrei isso formalizado de maneira bacana num artigo. Mas é o site da Universidade de Nova Gales do Sul, da Austrália, né? Várias instituições de ensino superior têm orientações sobre como grupos trabalham. Essa é a mais organizadinha e bacaninha que eu encontrei. Tá? Por isso que é que eu trago como referência. Definir papéis, né? Papéis possíveis. Coordenador, secretário, redator, editor. O que o coordenador faz? Chama todo mundo, organiza os momentos do encontro, trabalha para garantir a comunicação efetiva. O que o secretário faz? Registra as combinações. Certo? Registra as combinações, tem um checklist, isso já foi feito, isso já foi feito, isso ainda falta fazer. Às vezes o papel de coordenador e secretário se misturam, a mesma pessoa pode dar conta das duas, mas tem elementos diferentes. Um é o cara que chama, outro é o cara que registra. Em algum momento vai ter que se produzir algo. Pode-se ter o papel do redator. Esse aqui a gente vai fazer a redação. Todo mundo discute, e ele vai fazer a redação. Logo a gente fala um pouco mais sobre isso. E tu tem que ter alguém que vai fazer a diagramação, a apresentação, que pode ser o redator ou pode ser uma outra pessoa. Né? Juntando tudo isso com grupos de exercícios, né? Juntando grupos com exercício de produção textual. Exercícios em grupo funcionam bem com situações problema. Né? Por quê? Porque um problema, ele frequentemente não é divisível, o problema é o problema, certo? Então não tem como os estudantes fazerem aquele péssimo hábito que é o cada um faz um pedaço. Né? Uma situação problema, eles são obrigados a sentar e discutir, que é um dos momentos em que tu tem mais aprendizagem, nessa discussão. Então, situação problema é um exercício muito interessante para trabalho em grupo.
E a aprendizagem, como eu mencionei um instante atrás, ela vai vir da discussão do grupo na busca dessa solução. Tá? Então, tu tem elementos da discussão ali que vão ser importantes. No caso de produção de texto, o que a literatura sugere? Ela sugere algumas técnicas, a Ana pode complementar, né? Coisa que eu não gosto, né? E costuma dar resultar uma coisa terrível, certo? Cada um escreve uma parte e alguém junta. Tá? Fica um texto colcha de retalhos, né? Com vários estilos diferentes de escrita, frequentemente com informação que se sobrepõe, não bom. Tá, Lucas, essa técnica, ela funciona, tá? Ela é muito mencionada, ela funciona se antes da redação, antes da produção, o grupo faz o projeto, o grupo delineia os propósitos, tá? Sim. Por exemplo, quando a gente pensa em texto colaborativo, vamos pensar nas ferramentas. Se eu tenho bem claro, se todos, né, do grupo têm bem claro, o quê, para quê, como, quando, tá? Os elementos que eu coloquei antes, a gente acaba fazendo isso de alguma forma. Cada um pode ficar responsável, por exemplo, por uma determinada investigação de um determinado conteúdo, por exemplo. Uhum. Tá? Mas desde que haja, para alguém juntar, tem que existir princípios, propósitos explicitados, ok? Eu vou considerar isso que tu está colocando como uma variante desse terceiro aqui, do grupo discute, né? No sentido de discute, planeja, organiza, e daí cada um escreve uma parte. Né? E com um bônus ainda, que também é sugerido na literatura, que cada um que escrever é um outro que revisa. Exatamente, por isso a constituição então, do processo de reflexão, ok. Sim. E a gente tem daí duas variantes que eu acho as mais produtivas, é a opinião, a Ana pode ter uma opinião diferente, que é a variante grupo discute, uma pessoa redige e o grupo revisa, né? É como nós costumamos trabalhar dentro do nosso grupo de trabalho, né? A gente discute e alguém faz a síntese, e depois o grupo valida essa síntese. Tá? A vantagem aqui é rapidez, certo? E a gente tem o que gera mais aprendizagem, mas é muito mais lento, que é o grupo redige em conjunto, o grupo revisa. Né? Então... No último caso, não é só questão do tempo, é também a questão de direcionamento do próprio texto, né? Que ele fica muito mais garantido. Nesse processo da produção textual, destas técnicas, entre aspas, o que é importante ressaltar? O momento de produção textual em grupo significa que cada um dos membros, conforme eu já mencionei, cada um dos membros do grupo tem de vir preparado, ou tem de estar num processo de preparação e de apropriação do conhecimento, senão realmente vira o que a gente sabe, que um escreve, os outros ficam parados, ninguém concorda, deixa que ele escreve, que ele sabe melhor do que eu. Primeiro, está preparado. Segundo, se é um processo, e aí a função do professor também, mas se é um processo, e a própria ideia, desculpem, da revisão pelos colegas, se é um processo de compartilhamento da experiência, de reconhecer e desempenhar o papel enquanto produtor do texto. E o que aquele texto, em que medida aquele texto vai ser constituído para poder fazer sentido, para poder ter efetivamente uma finalidade e constituir um sentido, certo? E uma coisa que eu sugiro aqui para dar conta de tudo isso que a Ana está mencionando e que a gente está trazendo aqui, induza os seus estudantes a usar uma dessas estratégias. Né? Porque, como eu comentei na semana passada, quando a gente estava falando em motivação, uma das dificuldades que os estudantes têm é não saber como fazer as coisas. Né? Como se organizar em grupo, por exemplo. Se você diz, olha, quando vocês forem formar o grupo, eu quero que vocês me informem, tá? Eu quero que vocês me digam quem é o coordenador do grupo, quem é o secretário, né? Quem vai ser se vai ter um redator ou mais de um redator. No que tu pede que eles te informem isso, eles acabam entendendo que eles têm que exercer esses papéis. Tu já está induzindo uma certa operação dentro do grupo. E tu pode dizer, olha, e daí vocês escolham entre uma dessas duas estratégias aqui. Né? Eu sugiro, estratégia 1, grupo discute, pessoa redige, grupo revisa.
E estratégia 2, grupo rediz em conjunto, grupo revisa. Escolha uma dessas duas e digam qual vocês vão usar. A gente, professor, não vai saber se vocês estão usando ou não. Mas se a gente disse, olha, essas duas existem e me informa qual tu vai usar, eles estão assumindo um compromisso de que eles pelo menos vão tentar fazer daquela maneira. Então, pedindo para eles definirem papéis e pedindo para eles dizerem qual técnica de redação ou qual dinâmica de redação eles vão usar, aumenta a chance deles fazerem a coisa como a gente está sugerindo. E a gente apenas está sugerindo técnicas que são efetivas. Exato, né? Eles têm realmente a oportunidade de fazer reflexão e se autoavaliar. Exatamente. Então, a nossa síntese é: exercícios de produção textual são úteis para a aprendizagem. A gente espera ter conseguido demonstrar isso. Ambos têm parâmetros que precisam ser cuidados para que a gente promova a aprendizagem. Não dá para fazer de qualquer jeito. A gente precisa ter muita clareza na qual é a nossa intenção, onde a gente quer chegar e como a gente vai chegar lá. Tá? Se a gente vai fazer isso em grupo, a gente tem que ter cuidados extras, porque o grupo cria uma dinâmica a mais, mas as atividades em grupo elas são válidas, porque elas representam uma oportunidade de aprendizagem que a gente não encontra, tá? Tá sobrando um S ali. Não encontra nas atividades individuais, né? Mas daí a gente tem que levar em conta os objetivos de aprendizagem, os tempos disponíveis e assim por diante, para ver se vai ser individual ou um grupo ou tarefa que a gente está pedindo. Espero que tenha feito sentido. Né? Ana, algum comentário final? A gente no instante abre para perguntas. As perguntas para qualquer discussão. Espero que tenha feito sentido realmente no tempo que se tem explorar todas estas concepções que são complexas, que nós tenhamos conseguido, de fato, pelo menos, se não dar muitas dicas, mas pelo menos alertar sobre alguns cuidados ou sobre aspectos que precisam ser pensados. A gente tem de pensar, né, Lucas, que nós não fazemos a nossa prática, nós não tornamos os alunos ativos se nós não pensarmos nos exercícios, se nós não pensarmos, não só nos exercícios, mas em atividades que realmente, em produção de texto, que eles possam estar envolvidos. Nesse sentido, de novo, é clareza dos objetivos, é clareza das finalidades. Ok, Lucas, isso para mim tá bem, eu agradeço a oportunidade, primeiro, né, de estar aqui contigo, nós temos trabalhado muito legal juntos, junto contigo, com todo o nosso grupo do Sinted, e de poder trazer um pouquinho daquilo que a gente vem discutindo e vem construindo, né, ao longo da nossa trajetória como docente.